Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Muito bem, nós já estamos começando mais um Nosso Condomínio hoje, aqui pelo canal 4 NET TV Floripa e também pela internet no www.tvfloripa.org.br. O Sindiconde, você se comunica, são aqueles avisos iniciais do nosso condomínio hoje para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Você se comunica pelo sindiconde@gmail.com. Gustavo e a equipe estarão prontos para lhe atender. Seiza Center, Sobreloja, Bloco B. Sim, este é o endereço do Sindiconde, que fica na Avenida Osmar Cunha, 183. Se você preferir escrever, anote o CEP já, 88015-100. Telefone, código de Florianópolis, para quem nos está acompanhando em tempo real pela internet, ou para quem vai na TV Sindiconde, que está no site do Sindiconde, está vendo esse programa num outro dia e outro horário, você pode ligar para Florianópolis, o DDD 048 33 33 8677. A área de comunicação do Sindiconde não para por aí, e na mídia impressa está presente às sextas-feiras, uma vez por semana, no Jornal Notícias do Dia, encartado no Clube do Imóvel. E quinzenalmente, na área de abrangência do Sindiconde, toda a Grande Florianópolis, no jornal Fique Esperto. O seu presidente Alfred Heilmann sempre está conosco aqui e já cumprimenta e encaminha os assuntos que nós teremos a acrescentar para você, condômino, síndico, né? E a você que quer se inteirar e saber mais do que se passa no mundo dos condomínios, verdadeiro mundo, né? Em alguns programas anteriores nós tivemos aqui uma administradora apenas que cuida de 17 mil, coisa que vale, de apartamentos e coisa maluca, né? É maior que muita cidade, ou 40 mil apartamentos. E aí, presidente, tudo bem? Prazer tê-lo aqui de novo. Da mesma forma, mais uma vez estamos aqui para cumprir o nosso compromisso semanal com os nossos condôminos, síndicos e administradoras de condomínio, para dizer que nós hoje pretendemos aqui dar mais algumas explicações, ou dizer aos condôminos e aos síndicos principalmente, o que faz o Sindiconde, porque é uma pergunta que está no ar aí com muita gente. O pessoal fica, mas o que o Sindiconde pode fazer por nós? Só cobra. Não, o Sindiconde, a cobrança do Sindiconde é irrisório perto daquilo que nós temos dado para os condomínios e as explicações aos condôminos. Nós estamos chegando, Gilberto, nós já estamos pertinho do fim do ano, né? Graças a Deus, mais um ano. Não sei se graças a Deus, eu gostaria que não andasse tão depressa como esse relógio. Que veio o relógio também, né? ali. Eu gostaria que as coisas fossem um pouquinho mais marcha lenta, porque às vezes você não tem nem tempo de resolver alguma coisa, o outro já está começando e assim por diante. É verdade. Mas nós temos aqui nesse programa, dizer que agora na folha do mês de outubro, folha de pagamento dos empregados no mês de outubro, conforme a convenção fechada no mês de maio, a partir de 1º de maio, nós vamos ter aqui uma antecipação salarial convencionada, certo? Lá no mês de maio, e lembrar a todos os síndicos, aqueles que mexem com a área do pessoal, folha de pagamento e outros, para não acontecer o que aconteceu no ano passado, mas nós não sabíamos, o sindicato não fez uma informação melhor. Gente, esta convenção de condomínio aqui está todinha no site. Sim. Certo? Foi divulgada amplamente ano passado e ela continua em vigência. Vocês podem buscar isso aí naturalmente no site, ou então lá no Sindiconde nós prestamos com todo prazer a informação. E essa correção salarial, que foi em 1º de maio,
de 2012, na cláusula 5ª da antecipação salarial, diz o seguinte: os salários dos integrantes da categoria profissional abrangidos por esta convenção coletiva de trabalho serão corrigidas no mês de outubro, ou seja, na folha de pagamento do mês de outubro, com um percentual de 2%, a título de antecipação salarial a ser compensada na próxima database. Sim, quer dizer, quando chegar lá a próxima database, desconta esses 2% e paga a diferença. Exatamente. Mas, como isso é um direito adquirido, isso aqui é uma convenção registrada no Ministério do Trabalho, assinada pelos sindicatos empregados e pelo sindicato laboral, dizer aos senhores que, que essa convenção aqui é um ato público, é um documento público, é um documento legal, e que ele precisa ser obedecido. Se ele não for obedecido, por uma razão ou outra, o condomínio diz, não sei, não vou fazer, ele vai ter consequências bastante desagradáveis junto ao Ministério do Trabalho, certo? Claro. Porque aquilo que foi acordado tem que ser cumprido. Quando das confecção das convenções, no ano que vem, que vai ser lá para o mês de março, abril, nós já vamos tratar do assunto, nós fazemos a publicação do convite para os síndicos e condôminos e administradoras, para eles se inscreverem e participar de uma assembleia onde vai ser discutido isso aí. Aqueles que têm dúvida, aqueles que não concordam, os discordantes e aquela coisa toda, não, eles podem vir para nós discutirmos. Nós estamos de portas abertas para que não deixa dúvida, entende, Gilberto? Porque realmente, depois que ela está fechada, assinada, sacramentada e registrada, ela tem que ser cumprida. Claro. Correto? Claro. Bom, isso aí na área da convenção, na convenção coletiva, certo? Chamar a atenção ainda de todos os senhores de que, além das cláusulas econômicas, nós temos uma série de coisas nas cláusulas sociais que os condomínios pouco se importam com ele, pouco, digamos, pouco usam isso aí com a responsabilidade que todos os itens da convenção, uma vez assinada, eles são obrigatórios, passa a ser lei, certo? Então, existem, inclusive, pelo não cumprimento da convenção, penalidades. As penalidades, tanto para o empregado como para o próprio sindicato, certo? E precisam, além dos comprovantes, da documentação, dos pagamentos e assim por diante, fazer com que vocês entendam, todos vocês responsáveis, que são os patronais, que os empregados eles têm todos os direitos que estão registrados e fechados nessa convenção. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Então, lembrar sempre que a convenção é a nossa cartilha, a convenção é o nosso, além de, naturalmente, as leis maiores, Código Civil Brasileiro, Convenção do Condomínio, certo? Isso precisa ser obedecido, gente. Nós não podemos ficar, não sei, vamos ver, não... Isso é impossível de ser aceito, porque no momento em que alguma coisa dessa vá lá na justiça, não tem volta. Muito bem, esse foi o nosso primeiro bloco do nosso condomínio hoje, para Hidroclínica, Cronos e Casas da Água. Você continua ligado, a gente volta em seguida, depois desse breve e rápido intervalo. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Parceria público-privada, no caso da água e do saneamento, é como ter um amigo urso. Ele é até bonitinho na hora de ganhar a concessão para explorar a água como um negócio, porque ele sabe que vai ganhar muito.
Mas depois, ele pensa sempre primeiro em lucrar mais e mais como toda empresa privada. E você fica na mão dele. Foi por isso que França, Itália, Argentina e Bolívia voltaram atrás e acabaram com as parcerias público-privadas. Defenda seu direito. Diga não às PPPs. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Hoje, já está estabelecido que uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes e cereais integrais, que contém vitaminas, fibras e outros compostos, ajuda a diminuir o risco de câncer de pulmão, cólon e reto, estômago, boca, faringe e esôfago. Provavelmente reduzem também o risco de câncer de mama, bexiga, laringe e pâncreas, e possivelmente o de ovário, endométrio, colo de útero, tireoide, fígado, próstata e rim. As fibras, apesar de não serem digeridas pelo organismo, ajudam a regularizar o funcionamento do intestino, reduzindo o tempo de contato de substâncias cancerígenas com a parede do intestino grosso. Cuide-se, viva melhor! Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Muito bem, já estamos de volta com o segundo segmento do nosso condomínio hoje, desta semana, para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. No primeiro bloco, você que está chegando agora, ou você que está tanto pela NET Florianópolis como pela internet, ou já assistindo, porque logo à noite ele já está à disposição no YouTube, na TV Sindiconte, está assistindo, nós falamos sobre a antecipação salarial prevista na convenção coletiva, cláusula 5ª, que prevê 2% de antecipação já na folha de pagamento do mês de outubro a todos os trabalhadores que estão abraçados pela convenção e que trabalham no condomínio. E que é absolutamente, e o seu Alfred deixou isso bem claro, imperioso que isso seja saudado, porque é um compromisso legal assinado e ratificado pelo Ministério do Trabalho. Uma coisa que eu quero colocar antes do seu Alfred voltar a falar é sobre a questão que ele abriu o programa hoje falando, que muita gente quer saber o que o Sindiconte faz. Voltamos lá para 1960 e poucos, quando todo mundo perguntava o que os Estados Unidos poderia fazer pela população, e o presidente, aquele que foi assassinado, o John Kennedy, disse, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo país. Essa relação custo, porque o sindicato cobra e tal. Primeiro que o sindicato não cobra, quem cobra é o governo, através de uma contribuição de um imposto, ou seja, imposto sindical. E apenas uma pequena parcela desse imposto
é destinado ao sindicato. O restante é distribuído para federações, para outras entidades, para o próprio Ministério e tal. E a gente precisa saber que a informação técnica passada pelo Sindiconde, tanto no programa aqui de televisão, como no jornal Notícias do Dia, sextas-feiras, no Clube do Imóvel, como no Fique Esperto, como com outras publicações, né, que estão sendo preparadas e que serão lançadas, enfim, o quanto você realmente ganha, economiza e poupa de dor de cabeça. Existem coisas que são caras, certo? E existem outras coisas que custam muito dinheiro. Mas no caso da contribuição que o condomínio dá ao Sindiconde, ela não é nada, porque é dividida durante o ano todo, é uma vez por ano. Não, são 2 vezes por ano. Desculpa. São 2 pagamentos anuais que são o imposto sindical, onde o sindicato tem um pequeno percentual do recolhimento do imposto sindical. Certo. Parte disso aí vai para o Ministério, vai para a Confederação, vai para uma série de outras coisas, certo? E a reversão patronal que está aqui que está na convenção. Que está na convenção. Então são duas. Sendo que a da convenção, aqui, ela é paga em 2 parcelas, para não onerar demais o condomínio. Para não onerar mais então, ainda. ele paga numa parcela no mês de julho e uma parcela no fim em 31 de agosto. Mas, de qualquer forma... 31 de outubro, desculpa. Mas, de qualquer forma, é irrisório com relação ao que o condomínio ganha de tranquilidade, de fazer as coisas certas, de não ter nenhum tipo de embaraço logo ali adiante. Porque se ele seguir o que o Sindiconde informa e explica, ele vai estar rigorosamente dentro da legislação, sabe? O Sindiconde, inclusive, orienta como convocar as assembleias. Já foi falado aqui, certamente é assunto que talvez ainda hoje a gente fale, que às vezes essas assembleias, na maioria das vezes, são convocadas de forma errônea. E esse erro na convocação, ou no trato, ou na aprovação de assuntos dentro da Assembleia que não estavam na convocatória, acabam invalidando ou tornando ilegal a questão. Mas quem fala e entende dessa questão é o nosso presidente, Alfred Heimann. Continua, presidente. Bom, que é gente, importante. Eu ainda vou voltar a um programa que tivemos há outros dias atrás, certo, a respeito do seguro, da importância do seguro. É verdade. Fizemos aqui um programa com uma explicação bastante clara sobre o seguro, mas tem muita coisa ainda que não foi falado e que eu ainda vou convidar alguém para voltar aqui à televisão e completar, digamos, aquilo que ficou dúvida. Mas pelo número de pessoas que ligaram e que nos perguntaram, escuta, mas o seguro é tão importante assim, o seguro é tão sério assim, o seguro... Mas por que nós temos que ter seguro, gente? Olha só... Não, mas, então, ignorando digamos assim, a importância do seguro, temos que, mais uma vez, dizer, o seguro é obrigatório, é de lei, faz parte da convenção, certo? E parte do estatuto do condomínio. Certo. O condomínio tem lá o seu estatuto e ele precisa ser obedecido. E numa das cláusulas está lá o assunto seguro e que precisa ser rigorosamente colocado, porque, caso contrário, Gilberto, o condomínio pode ter um prejuízo muito grande. Com certeza. Ou seja, um síndico que esquece de fazer um seguro, uma assembleia que diz, não, vamos fazer um seguro por um preço um pouco menor, vamos buscar valores diferenciados para menos. Isso tudo é muito perigoso, gente. É aquela velha história, enquanto não houver o sinistro, está tudo bem, mas no momento do sinistro ele pode ser... decisivo, né? Decisivo e... Para a economia, né? E amanhã, depois, vocês vão ter que pagar de uma só vez aquilo que vocês podiam ter pago em muitos anos seguidos. Uma companhia de seguro dizia assim, o seguro só é caro antes do sinistro. Ah, sim. Ela dizia, era o slogan dela, o seguro só é caro antes do sinistro, antes de você precisar dele. No momento que
Acontece alguma coisa, você vai ver que é uma tranquilidade, que é uma coisa... E depois o seguro, sabe, Gilberto, o seguro do condomínio é um seguro como um seguro em grupo. Claro. É um seguro baratíssimo. O custo do prêmio do seguro é irrisório, gente, mas é muito pequeno para o benefício e tranquilidade e segurança que ele proporciona. Ele não é nada. Ele é muito mais barato do que um seguro de um carro, do que um automóvel ou alguma coisa assim. Então... E é um bem perene, né? Um apartamento, uma casa é para sempre, né? Um carro, uma coisa... Olha, gente, aqui se nós olharmos para, de um modo geral, dos condomínios, daquelas pessoas que moram em condomínios, a grande maioria, certo? É o único imóvel que eles têm. Imagina, claro. Então, de repente, esse imóvel está lá, foi construído, está tudo muito bonito, todo pintadinho, novinho e coisa. Daqui a alguns dias, o ano, ou por uma questão de intempéries, ou sei lá o que, um acidente qualquer, vem a criar rachaduras, de repente precisa fazer uma evacuação do prédio, aonde é que essa gente vai morar e coisa. E já nós tivemos aí casos que ocorreram em outros estados brasileiros, certo? E eu sempre disse para os meus condôminos, eles sabem disso. Se amanhã tiver alguma coisa, o seguro tem que pagar o lucro cessante. Não o lucro cessante, mas tem que pagar um local para ele continuar o trabalho dele. Óbvio. Certo? Então, se isso aí não ocorrer, realmente o prejuízo é muito grande da parte dele. Claro. Então, gente, seguro é uma coisa muito séria. E se você não fizer ele bem feito, você é o co-segurador, você é o responsável pela indenização, não é dos prejuízos. Tá, e uma coisa que o senhor falou da outra vez, nesse programa a quem o senhor se referiu sobre seguro, é de que é importante que o seguro seja feito por um profissional idôneo e que lhe esclareça tudo, e que na hora, se preciso for, de usar o seguro, você simplesmente liga, eu me lembro que o senhor ainda falou isso, fulano, aconteceu aqui um vazamento, despejou água lá da caixa d'água, atingiu 3 apartamentos, é contigo agora. E esse agente, por ser idôneo e tal, essa é uma... Não pode contratar seguro por qualquer um, né? Gilberto, a grande verdade é a seguinte, gente. Não é? Hoje as coisas se encaminham que cada vez mais profissionais da área precisam ter responsabilidades e chamados. você hoje não pode mais chamar um lavador de parafuso, como se diz, certo? Que mal sabe a coisa. Vocês sabem que mão de obra hoje de boa qualidade está difícil, cada dia mais difícil, de forma que a parte elétrica de uma edificação que também tem um prazo muito pequeno até, não é, de validade, de garantia, esses precisam ser olhados. Os síndicos que não o fizerem, eles correm riscos muito grandes para o condomínio. Então, o profissional, tanto ele de seguro, como aquele profissional que vai fazer reparos na água, esgoto, eletricidade, precisa ser um profissional. Precisa ser uma pessoa que conheça o assunto e que, de preferência, tenha sempre uma ART atrás dele. Claro. Não é? Uma anotação de responsabilidade técnica sobre o que está fazendo. Muito bem, nós já voltamos para o segundo bloco na sequência do nosso condomínio hoje, programa do Sindiconte para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Fique ligado que tem assunto importante ainda para você. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Isso aqui pra você é um saco? Pra cidade também é. Porque saco plástico entope bueiros e provoca enchentes. Pro planeta também é um saco. São despejados 500 bilhões de sacos plásticos por ano que poluem o meio ambiente. Pro futuro também é um saco. Um saco plástico demora até 400 anos para se decompor. Por isso, reduza o consumo de sacos plásticos e use mais esta sacola retornável. Ele é um saco, mas não é um saco, entendeu? Saco é um saco. Recuse, reduza, reutilize. Entregar as empresas do setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine,
Tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado, com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa pra cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Passei. Uma alimentação pobre em fibras, com altos teores de gorduras e altos níveis calóricos, como hambúrguer, batata frita, bacon, etc., está relacionada a um maior risco para o câncer do cólon e do reto. Possivelmente porque sem a ingestão de fibras, o ritmo intestinal desacelera, favorecendo uma exposição mais demorada da mucosa aos agentes cancerígenos encontrados no conteúdo intestinal. Em relação a cânceres de mama e próstata, a ingestão de gordura pode alterar os níveis de hormônio no sangue, aumentando o risco da doença. Há vários estudos que sugerem a associação de dieta rica em gordura, principalmente a saturada, com maior risco de se desenvolver esses tipos de câncer em regiões desenvolvidas, principalmente em países do Ocidente, onde o consumo de alimentos ricos em gordura é muito alto. Cuide-se! Viva melhor! Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Muito bem, nós já estamos de volta com o nosso condomínio hoje desta semana para Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Na sequência a gente vai tratar de uma série de outros assuntos, mas eu queria agradecer o Fernando Patunas lá na direção de imagens, também faz o streaming, coloca no YouTube o programa para a TV Sindiconde, no site do Sindiconde. Pedro Riso, né, acompanhando aqui no estúdio e também lá no suíte, e o Silvio Manioto na direção geral. Presidente Alfred Reimer, o Sindiconde, só para lembrar, atende você, se você pode querer dar uma sugestão, fazer alguma crítica, alguma observação, ou escolher quem quer ver aqui na bancada, respondendo, conversando conosco, mande para um e-mail para sindiconde@gmail.com ou Avenida Osmar Cunha, 183, Sobreloja, Bloco B, CEP 88015100, edifício 6 a Center, é o endereço se você quiser escrever. Ou pode ligar 33-8677, DDD aqui de Florianópolis, 48, para você que nos acompanha pela internet ou na própria TV Sindiconde. Mestre Alfred Reimann,
Tudo aquilo que vocês têm dúvidas, o Sindiconde está de portas abertas, de segunda a sextas-feiras, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com uma interrupção de 1 hora durante o almoço. E nós temos recebido muitas pessoas. Hoje mesmo houve lá um atendimento por parte do Gustavo, de uma condômina, que estava com dúvidas lá com a convenção de condomínio dela, que precisa fazer uma alteração, e que nós fazemos esse atendimento. Isso hoje ela foi atendida lá por mais de 1h30. Imagina. Certo? Ele não tem custo para o condomínio. Certo? Não tem custo. Desde que o condomínio esteja com as suas taxas em dia, certo? Que a reversão patronal, que é o imposto sindical, que é isso que abre aquela porta lá para vocês poderem chegar lá, não só pessoalmente, mas pelo telefone, aqui pela televisão e assim por diante. Porque nós estamos, isso aqui custa dinheiro, custa tempo. Claro. Imagina, o Gilberto, se eu viesse aqui na televisão cobrar, certo? As informações que eu estou passando. Meu Deus do céu. Certo? Não teria dinheiro para pagar. Isso aí já tem gente, já houveram pessoas que disseram, o senhor está dando colher de chá demais. Falando o quê? Falando e coisas, orientando. Às vezes alguns macetes que tem na coisa, isso é o nosso... É a nossa condição de venda, de mercado, de administrações e coisas. Não é por aí, gente. O Sindiconde não concorre com nenhuma administradora de condomínio. Óbvio. E não vem aqui dizer para vocês usem tal, tal e tal. Se vocês forem ao Sindiconde e perguntarem sobre determinada empresa administradora, nós dissemos, olha, esta aqui nós conhecemos e é boa. Claro. Ou esta aqui, desculpe, nós não conhecemos. Certo. Certo? E por aí fica. Então, e por aí fica. Não vamos assumir a coisa. Então, no caso de hoje, por exemplo, a senhora, ela foi muito bem informada e coisas dela. Mas vocês não fazem a convenção para mim? Olha não, só. Querida, aí... Me perdoa, mas eu não posso fazer a convenção, claro. Certo? Isso aí existem escritórios de advocacia ou administradores de condomínio que a senhora vai lá, contrata eles para fazer uma convenção para as alterações e os registros e assim por diante. Ela saiu satisfeita, mas não saiu com a convenção dela. Que é o que ela tinha. Que ela, na verdade, ela gostaria de ter. Não vou aqui citar nomes, porque, na verdade, também eu já me esqueci o nome dela. Claro. Não é mais, de qualquer maneira, citar isso. Gente, o Sindiconde, ele tem colaborado com isso aí demais. Por mais que vocês possam estar pensando nesse momento, mas isso aí qualquer um faz. Não é assim. Não é bem assim. Olha, nós temos dado informações importantíssimas para os condomínios, porque eles não sabem, a grande maioria não sabe. Eu discuto isso aí, inclusive, até com empresas administradoras, mas olha, seu Alves, é isso aí, é obrigado mesmo? Olha só. Digo, gente, é da lei. Acontece que o povo não lê. O Código Civil, a grande maioria não sabe nem o que é isso, gente. É verdade. É verdade. Não sabe o que diz lá no Código Civil, e tantas outras leis, digamos assim, que estão principalmente na área trabalhista, que é uma área muito complexa. E muito dinâmica, né? Está sempre muito mudando, dinâmica. sempre tem portaria. Ela se altera. Né? A CLT, é a consolidação das leis trabalhistas, certo, por parte do Ministério do Trabalho, ela de vez em quando ela altera alguma coisa. E se você não acompanhar, você vai dançar. Por quê? Porque o juiz lá, claro, ninguém pode desconhecer a lei. Claro. E se você não entende disso, você tem que contratar alguém que faça. Com certeza. O Sindiconde não faz.
mas o Sindiconde indica o que vocês devem fazer. Com certeza. Vocês têm livre opção de escolher a empresa A, B ou C para fazer. As principais coisas, digamos assim, Gilberto, que nós temos recebido perguntas, vêm sobre a convenção do condomínio, que é realmente a cartilha do condomínio, certo? É como que o estatuto. Veja bem, o que é um edifício de condomínio? O edifício de condomínio tem ali 10, 15, 20, 50, 100 condôminos, que na verdade são quase que sócios de uma entidade. Claro. Que é o prédio onde eles moram. Que é o prédio que eles moram e coisa. E dentro disso aí existem regulamentos para poder conviver dentro dele, com seus direitos e seus deveres. Claro. A maioria não sabe. Não entende isso. E não procure saber. Infelizmente, eu já disse aqui em outras oportunidades, no momento que você compra um apartamento, pelo amor de Deus, peço primeiro a convenção e o regimento interno desse prédio para saber o que você pode, o que você não pode. E se você concorda com aquilo, né? E se você concorda com aquilo. Se você não concordar, vai para outro. É preferível você ir para outro condomínio, morar em outro lugar, porque dificilmente numa assembleia você consegue mudar alguma coisa. Se ele estiver convencionado, então bem mais difícil. É muito mais complicado, porque, de acordo com a lei, exige, por exemplo, a aprovação, não só a presença, a aprovação de 2/3 dos condôminos presentes. Meu Deus do céu, que é dificílimo, né? Reunir todo mundo. Não, é alguma coisa, hoje, a não ser em prédios pequenos, aí na faixa de até, no máximo, 20 unidades, você consegue fazer uma convenção, para fazer uma convenção, mesmo num prédio pequeno desse aí, entre todos os itens, assembleias que precisam ser realizadas, entre os registros em cartório, reconhecimento de firma, cópias, envios e outras coisas mais, não leva menos de 2 meses. Depois de aprovado lá. A convenção de condomínio, ela é uma coisa muito importante. Mais uma vez digo, uma convenção de condomínio só deveria ser feita pelo menos 2 anos depois da ocupação do prédio. Para poder ver o que... Para que esta convenção se adapte àquele tipo de condomínio, àquela edificação. Tipo uma Assembleia Constituinte, né? Exatamente. E naquele período de 2 anos... Porque você tem, digamos assim, a regra geral da convenção e da... Após as 10 da noite, chaveia a porta, só abre depois das 6. Exatamente. Mas aí entra mais o regimento interno ou os regulamentos. Mas, de qualquer sorte, eles precisam fazer as coisas acontecerem antes que o mal cresça. Claro. Então, se você entra num condomínio onde já estão criados alguns problemas, principalmente em cima da fração ideal. O que é a fração ideal? É a parte correspondente que cada um tem no terreno. Certo? Pelo tamanho do apartamento. Praticamente, normalmente, os valores, digamos, das frações ideais são muito parecidas. Temos lá 40 apartamentos, tem um apartamento com 3 quartos, ele tem uma fração ideal diferenciada da que tem 2 e da que tem um quarto, 2 quartos, 3 quartos. Diferentes centímetros, né? Certo. Então, mas é pequeno, não é tão violenta a coisa. É preciso que seja muito bem lido e saber. Porque o Gilberto, lembra do seguinte, você hoje compra um apartamento, seja no prédio que você imaginar, você compra ele na planta, no lançamento. Certo. Você nunca vai saber quem é o teu vizinho antes.
o teu vizinho de baixo, de cima, do lado e outras coisas mais. É verdade. Eu tenho histórias aqui que eu poderia passar uma tarde inteira aqui contando para vocês histórias que aconteceram, das decepções que as pessoas tiveram, ou também das alegrias que as pessoas tiveram em ter tido a sorte, digamos assim, de encontrar um bom vizinho, de encontrar um prédio como eles imaginavam e assim por diante. Mas normalmente não é assim. Normalmente é decepcionante. Já começa a ter as suas decepções, porque eu não posso fazer aquilo, não posso. Não, mas existem as regras, então por isso, antes de você comprar, você busque uma convenção e um regimento interno. O nosso condomínio hoje vai para mais um intervalo e volta já já no segmento final com assuntos ainda importantes. Continue ligado, hein? Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. O consumo de alimentos ricos em fatores de proteção contra o câncer, como frutas, verduras, legumes e cereais, é baixo no Brasil. Apenas 30% da população com mais de 18 anos comem frutas e hortaliças 5 ou mais vezes na semana. 18% consomem 5 porções diárias destes alimentos. Os refrigerantes e sucos artificiais, que têm alta concentração de açúcar, têm ganhado espaço na preferência dos brasileiros. 76% dos adultos brasileiros bebem estes produtos pelo menos uma vez por semana e 27% 5 ou mais vezes na semana. O consumo diário aumentou 13% em um ano. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a popularidade dos refrigerantes é ainda maior, 42%. Deles tomam refrigerantes quase todos os dias. Os jovens também preferem alimentos como hambúrguer, cachorro-quente, batata frita, que incluem a maioria dos fatores de riscos alimentares para o câncer e não apresentam nenhum fator protetor. Observe bem como anda a sua alimentação. Cuide-se, viva melhor. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe.
Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica. Muito bem, já estamos chegando ao final. Esse é o nosso, estamos iniciando o nosso último bloco do nosso condomínio hoje aqui no canal 4, TV Floripa. Na net, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Você acessa pelo www.tvfloripa.org.br. O Sindiconde, você sabe, você tem usado e agradecemos, né, a participação de vocês, sindiconde@gmail.com. Lá também, no site do Sindiconde, tem a TV Sindiconde, onde este e outros programas estão à disposição. Você pode ver e rever, você pode chamar o pessoal do edifício e fazer sessões de apresentação, sabe? Dos programas, bota a TV lá na área onde vai ser feita a reunião e vai mostrando, ó, vamos assistir aqui rapidinho, pelo menos uma parte e tal. Tem várias maneiras, tá? Queremos agradecer a Cronos Casas da Água e Hidroclínica. Se comunique, então, pelo sindiconde@gmail.com ou pelo telefone 3333-8677. Seu Alfred, vamos encaminhar para o encerramento, tratando do quê? O senhor, no anterior, o senhor falou... Nós temos... Olha, eu estou aqui cheio de matérias aqui. As perguntas mais comuns. Das perguntas mais comuns, essa certo? do regimento. Nós temos nas perguntas mais comuns o regimento, a convenção do condomínio, o regimento interno, as regulamentações e as atribuições do síndico. O que faz um síndico? Certo? Direitos e deveres dos condôminos nas eleições condominiais, assembleias gerais ordinárias e extraordinárias. O que é isso? A ata da Assembleia, a importância da feitura da ata da Assembleia, o que aconteceu naquela Assembleia, a elaboração e aprovação das matérias do Departamento Pessoal, emergências e benfeitorias, eleições e tantos outros. Isso são as coisas que mais... São recorrentes. É dúvida e assim por diante. Mas eu tenho muita satisfação, sabe, Gilberto, de colocar duas coisas aqui, certo? Ainda que nós aqui em programas anteriores falamos em coisas importantes. Aquilo que você vê no dia a dia, aquilo que coça no teu bolso. Chama-se, por exemplo, o lixo. Você não imagina, e nós fomos quase que pioneiros aqui em termos de sindicato, fomos o pioneiro, mas fomos um dos pioneiros aqui em Florianópolis a vir à televisão, chamar a atenção do lixo, a importância do lixo, o que fazer com ele e dar a destinação. Participamos aí de convenções, de congressos e outras coisas mais, e trouxemos aqui também a CONCAP, que é a grande responsável pelo recolhimento dos resíduos, que lixo não existe, existem os resíduos. É verdade. Certo? E que hoje, gente, eu não quero dizer que eu não tenho um percentual correto, mas eu sinto, pelo que eu tenho observado nos condomínios, mais de 60% dos condomínios já estão se adaptando na realidade do lixo. E se nós insistirmos aqui, trouxermos mais uma vez, quem sabe, a CONCAP, e os responsáveis pela coleta e pelo destino do lixo, dos resíduos, eu acho que nós já tivemos aqui, nesse programa, uma grande vitória. E o Sindiconde teve uma grande vitória junto aos condomínios, claro, que passa despercebido, mas... Certo? E aquela história, hoje a parede está feia, coisa e tal, eu reclamo da parede, eu pinto a parede, mas eu não me lembro como ela era antes. Ah, é verdade. Certo? A outra coisa que eu quero chamar a atenção, fala-se muito na água,
que vai faltar água e que isso um dia vai acontecer, não há dúvida. Mas o que está, eu li há poucos dias, eu gosto muito de ler, sabe, principalmente sobre esses assuntos, é que é o aproveitamento da água. A grande maioria, nós mesmos, Gilberto, você, eu e qualquer um dos que não é, encontram essa abundância não é, que sai ali nas torneiras, verdade. Nós precisamos fazer com que o governo entenda que uma das matérias principais que ele tem que levar ao grupo escolar, jardim da infância e assim por diante, para criar uma nova mentalidade de poupança de água, porque não é só pelo fato de você ter dinheiro para pagar. Essa água desperdiçada é que é altamente ruim, ela é inaceitável que se jogue fora um bem tão importante para a humanidade. Que vai terminar, né? E que vai terminar. Eu acho, sabe, Gilberto, que nós já estamos mais ou menos em cima do fim do programa de hoje. Ou falta alguma coisa aí? Faltam o quê? Quantos minutos, Fernando? 6. Estamos ainda, então, que essas preocupações que os síndicos devem ter com o desperdício, porque o desperdício é uma coisa jogada fora e que você não vai ocupar mais. Essa água que você tirou e que deixou correr ali na torneira, nos vazamentos imperceptíveis às vezes. É verdade. Eles são de uma tal importância que não é aceitável que nós tenhamos o direito de desperdiçar só porque temos condições de pagar. Claro. Certo? Não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Não, mas acontece que a grande maioria, não está nem parte, aí, né? Não está nem aí, não quer nem saber, certo? E a manutenção da sua edificação, tanto na área de hidráulica, água e esgoto, sim, certo? Isso precisa ser feito anualmente. Nós tivemos um programa maravilhoso sobre isso aqui, né? Sim, inclusive falando de reaproveitamento, retratamento, exatamente, tudo mas condomínio. Esse reaproveitamento ainda está muito pequenininho. Certo. Certo? Ele ainda é insignificante perto daquilo que devia ser. Claro. Mas a maior aproveitamento é se você não desperdiçar. Certo? Correto? A energia elétrica no seu condomínio é uma história muito até engraçada, mas acontece que é aquela que dói no seu bolso. O condomínio paga nas áreas comuns uma fatura de energia elétrica. Essa fatura de energia elétrica também cada unidade recebe. Normalmente, ou raramente, um síndico sabe quanto é que foi gasto de energia elétrica dentro da edificação dele. Claro. Ou seja, a somatória daquilo que foi feito da área comum e da área privativa de cada um. Claro. Então, e isso é fácil, sabe? Você consegue, na concessionária, que aqui é a Celesc, ela lhe fornece esse número. E aí é que se vai perceber o quanto de energia elétrica se joga fora. Da iluminação e da força. Sim. Da iluminação e da força. Não há como mensurar, digamos assim, isso aí muito fácil. Mas você vai ter, com toda certeza, uma melhoria na sua conta de luz, se você tiver lâmpadas adequadas, se você tiver motores adequados, com geladeira, certeza. fogão elétrico e assim por todos os equipamentos elétricos. Hoje você tem um ferro elétrico em casa que você usa em casa,
que gasta muito menos energia do que os antigos. É verdade. Então vale às vezes o custo-benefício. É isso que é importante. E se isso for feito... Às vezes é um pouquinho mais de dinheiro, mas é muito mais barato, você economiza lá adiante. Ô Gilberto, você vê como é difícil você fazer essa economia dentro da tua casa. É. E como é difícil de você fazer essa economia num global. É muito, aí é quase impossível. Então é preciso que voltemos à escola, as crianças é que precisam cobrar. Sempre digo que aquele cinto de segurança... começou certo? lá. Nós já falamos... certo? Ele só é usado por quê? Porque se você não usar, você recebe uma multa. Dói no bolso. E a dor do bolso, gente, que se chama dinheiro, ele acontece muito dentro dos condomínios. Eu posso garantir para vocês que qualquer condomínio bem organizado consegue diminuir 20% a 25% do consumo d'água, consegue fazer pelo menos esse percentual também em energia elétrica e, com toda certeza, em horas trabalhadas dos empregados. Imagina quanto dinheiro que não vai sobrar. Exatamente. E vai ser menos para todo mundo pagar e tudo mais. 2 frases para encerrar. Hoje eu anotei, eu vejo muito programa de televisão, além de ler. 2 frases do programa de hoje que são importantes. O seguro, que é aquela questão que o presidente Alfred falou, o seguro só é caro antes do sinistro. E água, como energia, sabendo usar, não vai faltar. Exatamente. É bem assim. Suas despedidas, presidente. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que às vezes eu, quem sabe, eu assim me torno até um tanto chato, porque eu insisto nas coisas. Mas é preciso. Mas se não insistir nas coisas, este programa que está passando, estamos fazendo aqui hoje... Vai repetindo. Não, mas quem sabe nós vamos repetir ele várias vezes, porque hoje aquele condômino não assistiu e assim por diante. Ou quer assistir junto com outra pessoa depois e discutir. Então, isso aí é uma coisa que vocês desculpem. Às vezes é um pouco monótono, desagradável, e coisas falando só de coisas, não é, de obrigações, certo? Não, mas vocês obedecendo mais ou menos a coisa, vocês vão seguindo ter essas lucro orientações, real, não é no bolso de vocês. E essa é uma das principais atividades e metas e objetivos do trabalho do Sindiconte, que vai encerrando o nosso condomínio hoje, que volta no seu próximo programa. Obrigado a Casas da Água, Hidroclínica e Cronos. Até lá. Apoio Cronos, Casas da Água e Hidroclínica.